Meus amados, o tema de hoje, o que está escrito aqui? Decida cumprir o seu propósito. Eu vou ler com você daqui a pouco Lucas 9:51, tá? Terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 9. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia e deixar aí no capítulo 9, eu aguardo um pouquinho antes de eu falar. Lucas 9. Então, qual é o tema? Em voz alta para eu ouvir aí. Decida cumprir o seu propósito. Amados, há um propósito que todos nós aqui podemos decidir cumprir. Que é o propósito que Deus, que é o propósito para o qual Deus nos criou. Que propósito é esse? De glorificar Ele. Eu atendi uma pessoa que diz assim: eu ainda não descobri o meu propósito de vida. É importante que você descubra o seu propósito de vida. Para que você está aqui? Por que você está aqui? Se você ainda não descobriu o seu propósito de vida, em algum momento ele vai te pegar, ele vai te descobrir. Mas como assim? É exatamente isso. Continue fazendo o que você está fazendo e atenta às oportunidades, às coisas que você percebe que você tem habilidade para tal. Em algum momento o seu propósito vai te encontrar. Mas existe um propósito que todos nós podemos decidir cumprir. E se decidirmos cumprir e cumprirmos, Deus irá nos honrar de forma extraordinária. Que propósito é esse? De glorificarmos a Deus. Mas por que só diz que esse é o nosso propósito que está escrito lá em Isaías? Que Deus nos criou para a sua glória. Logo, se Deus me criou para a glória dele, eu estou aqui para glorificá-lo. Amém, pessoal? E você pode glorificar a Deus, não necessariamente ou tão somente tendo um cargo na obra de Deus. Porque há pessoas que pensam: como é que eu vou cumprir o propósito de Deus para a minha vida, se eu não sou um pastor, se eu não sou um obreiro, se eu não sou um diácono, se eu não sou um presbítero, se eu não sou um voluntário, se eu não sou isso ou aquilo. Você pode, meu amado, cumprir o propósito de Deus no seu trabalho, na sua casa, na sua família, diante dos seus amigos, enfim, diante de todos. Você pode. Como assim? Glorificando a Deus com a sua vida, de sorte que quem olhar para você perceba, ela é de Deus. Tenha consciência, essa pessoa é diferente. Ela não é uma fanática, ela não é uma bitolada, ela não é uma religiosa, ela é uma pessoa diferente, ela é uma pessoa que tem luz, é uma pessoa que tem vida, que tem alegria. Isso por causa do seu comportamento. Preste atenção no que está escrito no capítulo 9, versículo 51, vai aparecer aqui no telão, aparece para você aí na sua casa também. Vamos ler juntos, igreja, em voz alta? E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, ou seja, subir ao céu, Jesus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ou seja, quem olhasse para Jesus percebia que ele estava decidido a ir para onde? Eu pergunto, você fala em voz alta: Jesus estava decidido a ir para onde, igreja? Jerusalém. Continuando. E enviou mensageiros que iam antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Versículo 53, o que está escrito agora? Mas não o receberam. Por quê? Porque o seu aspecto era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Olha para mim aqui, por favor. Quem olhasse para Jesus percebia que ele estava decidido a ir para onde? Para Jerusalém. E ele agora estava decidido a ir para Jerusalém de forma diferente, exatamente para cumprir o seu propósito. Jesus veio a esse mundo com um propósito. Qual o propósito? De se entregar por nós, de dar a vida em nosso lugar. Ei, entenda, por isso que nós temos que amar Jesus, porque ele se entregou por nós na cruz. A maldição que cairia sobre toda a humanidade, ele disse: caia sobre mim, matou no peito, chamou a responsabilidade para cima dele. Sabe lá o que é isso? Foi o que Jesus fez. Jesus nos substituiu na cruz, pessoal. Jesus estava indo para Jerusalém para começar a Semana Santa, que começa domingo agora com o Domingo de Ramos. Eu vou falar a respeito disso daqui a pouco. Jesus estava decidido: eu vou para Jerusalém porque eu vou me entregar pela humanidade, para salvar a humanidade, a todos quantos vierem a crer em mim. E o seu aspecto, o seu semblante mostrava isso.
E as pessoas não quiseram dar pousada a ele em Samaria. Você pergunta, bicho, o que o senhor está querendo dizer com isso? Coloque atenção em mim, você de casa também, preste muita atenção nisso. Sempre que você estiver decidido a cumprir o propósito de Deus para a sua vida, alguma coisa, alguém, algo vai se levantar contra você. Compreende isso? Alguma coisa, alguém ou algo vai acontecer se levantando contra você, não gostando da sua disposição, não gostando da sua atitude. Quando é que o mal não vai se levantar contra você? Quando quem olhar para você, ou quando ele olhar para você, perceber que você não está decidido a cumprir o propósito de Deus. Você está aqui para viver dissolutamente mesmo, viver de qualquer maneira, viver no erro mesmo, viver no pecado, agradando a sua carne, agradando ao mundo, ao diabo, seja lá o que for. Agradando mais as pessoas do que a Deus. Então o diabo vai ficar na dele. Mas no que você decidir, eu vou agradar a Jesus. Eu vou cumprir o meu propósito neste mundo, que é de glorificar a Deus. Não sendo um fanático, um religioso, um fanático, um bitolado, não. Mas sendo testemunha dele. Através dos meus comportamentos, mostrar que eu sou de Jesus, que eu sou diferente. Eu não sou melhor do que ninguém. Ficou claro isso, igreja? Porque existem cristãos que elas perdem as pessoas, ou até a amizade das pessoas, porque ela se tornou um chato, porque ela se tornou um soberbo. Ele é um cristão soberbo. Ele se acha a última, como é que falam? Coca-Cola do deserto. O último biscoito do pacote. É ou não é verdade? Sim ou não? Se acha o máximo. Não, porque eu sou de Jesus, sou de Deus, sou melhor, ninguém melhor do que ninguém, pessoal. Eu estou aqui em cima não é porque eu sou melhor do que você, absolutamente. Eu estou aqui em cima do altar, sobretudo porque o altar é o lugar alto onde se oferece o sacrifício. A minha vida, querendo ou não, tem que ser um sacrifício agradável a Deus. Pronto, acabou. Sobretudo é isso. E para facilitar, você me vê também. Amém? Só por isso. Não porque eu sou melhor do que você, porque ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque eu sou o pastor, o líder da igreja, que eu sou melhor do que os outros pastores, os obreiros, voluntários, jamais. Todos somos iguais diante de Deus, amém, igreja? Então nunca se considere melhor do que os outros. Há quem arrume inimigos, ela sendo cristão, não porque ela dá um bom testemunho, mas porque ela se mostra soberba. Ela é aquela pessoa que, por exemplo, se a família chama para ir numa festa, ela vê o familiar tomando cerveja ou tomando uma cachaça, enfim, ela já diz assim, vai para o inferno, você quer. Você está entendendo o que eu estou falando? Já aponta o dedo, já criticando, já condenando os outros. Olha para você, cuida de você, faz a sua parte. Amém, igreja? Lembremos sempre do que Jesus ensinou. Antes de querer tirar a trave do olho do outro, antes de querer tirar o cisco do olho do outro, tira a trave do teu. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha para você. Como que o mundo seria muito melhor se cada um olhasse mais para quem? Para si, no tocante a se corrigir, se consertar, a ser uma pessoa melhor. Eu não posso mudar as pessoas, mas eu posso melhorar como pessoa. E normalmente você consegue até mudar o aspecto, ou melhor, o relacionamento com os seus familiares, ou o ambiente com os seus familiares, ou na sua casa, quando você decide melhorar como pessoa. Há quem queira mudar o ambiente tentando mudar os outros, impondo a sua fé, impondo as coisas, impondo a palavra de Deus. E não precisa, Jesus nunca impôs nada, Jesus ensinava e dizia assim, quer vir após mim? Então vem. Tome sua cruz, negue-se a si mesmo, toma a cruz e siga-me. Não quer ir não? Um abraço. Pronto, acabou. Amém, igreja? Não precisa de você querer forçar nada com ninguém. Mas entenda, eu quero que você guarde isso. Sempre que nós estivermos dispostos, decididos a cumprir o propósito de Deus na terra, que é não simplesmente mantermos-nos salvos, mas glorificar a Deus com a nossa vida, com os nossos comportamentos, que outros sejam salvos, alguma coisa vai se levantar contra você. Algo ou alguém ou coisas vão se levantar para tentar parar você. Aí é uma questão de decisão. Jesus estava decidido a ir para Jerusalém para se entregar por nós. Quantos de nós estamos decididos a fazer a coisa certa?
Quantos de nós estamos decididos a caminhar na direção certa? Eu disse para você que ou alguém poderá se levantar contra você. Depois você tem curiosidade, dê uma olhadinha lá no livro de Mateus, capítulo 16, depois de Jesus ter elogiado Pedro, porque este reconhecera que Jesus era o Messias. Jesus diz para os discípulos que ele iria para Jerusalém exatamente para fazer o que ele veio fazer. Cumprir o seu propósito de salvar a humanidade, se entregar por nós, ser sacrificado em nosso lugar. Fixem os olhos em mim, igreja, por gentileza. Eu sei que você não ouve com os olhos, mas a probabilidade de você perder a sua atenção é muito menor se você fixar os olhos em mim. Eu agradeço se assim você proceder. Ora, Jesus, quando começa a dizer para os discípulos que ele iria para Jerusalém para se sacrificar por nós, Pedro, se achando o máximo, porque acabara de ser elogiado por Jesus, chama Jesus à parte, começa, a Bíblia diz, a reprovar Jesus. Quem era Pedro para reprovar uma atitude de Jesus? A reprovar Jesus, porque Jesus estava decidido a ir para Jerusalém, para se entregar por nós, porque Jesus havia dito que seria sacrificado em nosso lugar, que padeceria muitas coisas, e Pedro reprova Jesus. O que Pedro ouve da parte de Jesus? Quem lembra, igreja? Fala em voz alta. Arreda Satanás. O que Jesus falou? Não, mas fala com força aí, pessoal. O que Jesus falou? Arreda Satanás. Ou você tem medo de falar o nome de Satanás? Tem ou não, igreja? Diga então, arreda Satanás. Nossa, Jesus. Pedro ouviu o que ele nunca imaginava que ia ouvir. Mas bispo, Pedro era Satanás? Não, Pedro não era Satanás. Mas o que estava saindo da sua boca vinha exatamente de quem? De Satanás. Você se lembra da mensagem do domingo passado que nós falamos a respeito das 3 vozes que nós precisamos identificar? Se você não esteve aqui, procure essa mensagem no canal do YouTube de domingo passado. 3 vozes que nós precisamos identificar. E essa mensagem de hoje complementa de domingo. Jesus identificou que a voz que estava saindo da boca de Pedro não era dele, vinha do inferno. Por quê? Porque toda voz ou toda palavra que for tentar impedir você de cumprir o propósito de Deus, ela não vem de Deus. Ou vem da própria pessoa, ou vem do diabo. Ficou claro isso que eu falei em nome de Jesus? Jesus estava decidido a ir para Jerusalém. O próprio Pedro, que era próximo. Aliás, não era qualquer discípulo. Você vê como é que o diabo é malandro, pessoal? O diabo não usou, por exemplo, Judas. Mas usou quem? Pedro, porque o diabo pensou, deixa eu usar um que é mais o quê? Um em carne com homem, que pode ser que eu convença ele. Porque Pedro vai todo com jeitinho, Senhor, poxa, cá para nós, não precisa de só passar por isso e tal, não é por aí. Levou logo uma chulapada, levou logo um safanão espiritual, arreda Satanás, tu és pedra de tropeço para mim. Está claro essa primeira parte? Que sempre que nós estivermos decididos a fazer a vontade de Deus, alguma coisa vai se levantar contra nós. É aí que muitos desistem, mas é exatamente aí que uma vez você decidindo agradar a Deus, Deus entra contigo em qualquer peleja e te dá vitória, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode estar certo disso. Você quer ver uma coisa interessante que pode vir a acontecer? Veja comigo Lucas 12, 51 ao 53. No mesmo livro que você está, capítulo 12... Jesus vai dizer assim, supões, ou seja, vocês pensam que eu vim dar paz à terra? Jesus não é o príncipe da paz, sim ou não? Jesus é o que, pessoal? O príncipe da paz. Eu pergunto, você fala, Jesus é o quê? Príncipe da paz. Aí ele fala assim, vem cá, vocês pensam que eu vim dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Antes de eu entrar na questão da divisão, que pode haver na família, olhem para mim aqui, por gentileza, antes de você continuar lendo. Primeiro ponto, Jesus é o príncipe da paz. Pode repetir mais uma vez? É o príncipe da paz. Logo, fique claro isso, eu já falei isso para você, a paz não é um lugar, não está em um lugar, a paz é uma pessoa. Como assim a paz é uma pessoa? Jesus é a paz. Porque ele é o príncipe da paz, ele é a fonte da paz. Ora, como é que ele diz que não veio trazer paz?
Ele não veio trazer a paz exterior, ele veio trazer a paz que excede a todo o entendimento. Ele veio trazer a paz que independe das circunstâncias, que nasce dentro de cada um de nós, que nasce dentro do ser humano, que independentemente do que a pessoa possa estar enfrentando, ela se sente em paz. E a melhor coisa que tem, pessoal, a melhor coisa que tem é você mesmo em meio à tribulação, você se sentir em paz. Porque tribulação sempre vai existir. Quem tem algum problema para resolver aqui, diga bem forte, eu também, eu, Gerson. Quem tem um problema, diga eu. Olha aí, todo mundo junto, no mesmo barco. Mas como é que você está para resolver o seu problema? Eu vejo pessoas desesperadas. Hoje eu atendi uma pessoa desesperada. Uma palavra que eu dei para ela é verdade. Não preciso estar desesperado. A paz que você precisa está em Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. O problema é que você está buscando resolver as situações para sentir-se em paz. Se você não tiver a paz de Jesus dentro de você, você pode até resolver a situação. E você vai sentir a paz que todo mundo tem. E quando voltar ou vier algum outro tipo de problema, porque problema enquanto estivermos aqui vai existir. Problema vai existir. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus nunca enganou ninguém. Então, quando vier outra aflição, você se perturba novamente. Você não vai ter paz. Mas quem tem a paz de Jesus, que é a paz que Ele disse que o mundo não pode dar, que somente Ele pode dar, porque a paz é uma pessoa, que é Jesus. Então, meu amado, você pode chorar por causa do problema? Pode, mas você tem a paz para resolver. E a melhor coisa que tem é você conseguir estar em paz para resolver as situações adversas. E a pior coisa que tem é você tentar resolver as situações adversas sem paz. Você fica perturbado, você não vê nada, você parece estar cego, está perdido, parece cego no meio de tiroteio. Entende o que eu estou falando? É, na verdade, é cego no meio de tiroteio, não vê nada, não enxerga nada, é tiro para cá, tiro para lá, uma perturbação danada. Ouçam isso, igreja. Jesus é a paz que nós precisamos. Assim como a paz é uma pessoa, o amor também é. Porque Deus é amor. O amor é uma pessoa. Deus é amor. Amor não é um sentimento. Eu posso amar alguém mesmo não gostando dessa pessoa. Mas como assim? Sim. Eu posso não gostar do que a pessoa faz, dos comportamentos dela, mas eu a amo, e se ela precisar, eu estou pronto para ajudar. Isso é amor. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Amém? Deus pode não gostar do que você faz, do que você está fazendo, mas Ele te ama. E se você se arrepender do que você faz, do que está fazendo, Ele te abraça e vai contigo na sua jornada. Amém, igreja? Porque quem determina se vai permitir Deus andar consigo ou não, são as decisões que nós tomamos. Deus quer andar conosco. Deus quer estar em nós, deseja ardentemente estar em nós. Caminhar ao nosso lado, sobretudo dentro da gente. Mas é preciso que nós façamos as escolhas alinhadas a dele. Então Jesus, a Bíblia está dizendo, volta aí por favor, o versículo para a gente ler ele todinho agora, por favor. Suponte que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vou lá firmo antes de divisão. Continuando diz assim, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Não é regra, mas isso poderá acontecer. Continuando, estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Isso aqui já é normal em alguns lugares. Nogra contra sogra e sogra contra nora. Eu não sei o problema que os outros têm com sogra, minha sogra é tão boa. Mas cada um tem a sogra que merece. Ou não, aqui surgiu para você. A mãe da sua esposa ou do seu marido. Olha para ele, que merece, desculpa, foi palavra minha. Mas ouve aqui, porque a tua sogra é uma bênção também, amém? Diga, minha sogra é uma bênção. Fala com fé, igreja. Aí a pessoa fala, bicho, não posso mentir, é fé. É declarar pela fé. Diga, minha sogra é uma bênção. Mas a minha não é pela fé não, a minha é mesmo, em nome de Jesus, glória a Deus por isso.
A Bíblia está dizendo o seguinte, que pode haver casos, e haverá, e acontecem, de numa casa, 2 estarem contra 3 e 3 contra 2. Não que estejam brigando, mas divididos no tocante à fé. Porque uns decidiram seguir Jesus, cumprir o propósito de Deus nesse mundo, que é glorificar a Deus, andar longe do pecado, andar de acordo com a vontade de Deus, com a sua palavra. E outro grupo daquela família decide não fazê-lo. Compreende o que eu estou falando, igreja? Sim. E haver uma divisão. Às vezes é pai contra filho, filho contra pai e vice-versa. Por causa de uma questão de fé. Então Jesus deixou claro. Entendam isso em nome de Jesus, igreja. Por que eu estou colocando isso para você? Bicho, só está trazendo uma palavra para desanimar a gente? Não, não. Porque você tem que saber da verdade, para que se porventura algo acontecer semelhante ao que você está ouvindo aqui, você já sabe que está se cumprindo o quê? A palavra de Deus, pronto, acabou. Porque eu já vi pessoas falar assim, bicho, não é possível, depois que eu me converti a Jesus, pessoas se levantaram contra mim, até familiares, está escrito. Mas se ficaram contra você ou se levantaram contra você, que seja porque você deu bom testemunho, e não porque você passou a ser um soberbo, ou porque você passou a ser um bitolado chato que só sabe falar da Bíblia agora. Mesmo eu tenho que falar da Bíblia sim, mas há momento para tudo. Você não pode ser aquele que chegou numa roda, está ali o pessoal conversando do campeonato brasileiro, falando do time, e você fala, vem cá, mas quero falar da Bíblia com vocês. É o momento? Não é o momento, poxa. Aí fica todo mundo com raiva de você, porque sai de perto desse cara, só. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui, rapidinho. Essa questão de ter momento para tudo. Eu gosto de falar desse exemplo porque eu lembro desse casal como se fosse hoje. Um casal que montou uma loja num shopping e a coisa estava fluindo, a coisa estava acontecendo, estavam prosperando. Testemunharam a respeito da prosperidade que Deus estava lhes concedendo por causa do trabalho deles. Aí o que acontece? Depois de um tempo o casal me procurou dizendo, poxa bicho, não sei o que está acontecendo, tal, ninguém compra mais nada, ninguém mais volta na loja, a coisa está complicada, a gente está ficando endividado. Para resumir a história, o casal fez da loja deles um ponto de pregação. Todo mundo que entrava lá para olhar alguma coisa na loja, eles levavam lá para querer pregar a Bíblia para aquela pessoa. Eu pergunto, a intenção era boa? Sim ou não? Mas era o momento? A pessoa foi lá para isso? Não, não foi. Pô. A pessoa foi lá para comprar o produto. Aí ninguém mais voltava. Aí o casal estava achando que era quem? Quem que vocês acham? Quem? O diabo. Aí eu tenho que dar uma de advogado do diabo. Coitado do bichinho. É ou não é verdade? É, pô. É. Tem gente, pessoal, que não precisa do diabo, ela já faz o trabalho. É ou não é verdade? É igual algumas pessoas que às vezes ela pensa que é o diabo que está amarrando a vida financeira dela. Não é. É uma coisa que começa com C. Cartão. Que ela tem que quebrar, em nome de Jesus. Porque enquanto não quebrar, já era. Não pode ter um cartão na mão. Tem gente que um cartão na mão, ela é violenta demais, pessoal. Sim ou não? E se ela vê a placa com a palavra mágica, já era. Qual é a palavra mágica? Olha aí, um monte aí que não pode ver. Viu a palavra promoção? Não. No cartão de parcela. E se ela sentir alguma coisa no coração, aí já era. Ela fala, é o Senhor. É nada, pô. É a sua emoção, pô. É a sua emoção para você gastar. Aí depois fala, amarra esse demônio. Aí vem sexta-feira, Senhor, amarra esse demônio. Ela tinha que orar assim, Senhor, amarra eu mesmo, amarra. Me amarra, porque eu estou demais. É ou não é verdade? Me muda, em nome de Jesus. Está claro isso aí, igreja? Eu estou mostrando para você que nós devemos estar decididos a cumprir o nosso propósito. E o nosso propósito é de glorificar Deus nessa vida. E você glorifica a Deus quando você anda de acordo com a palavra dEle. Quando você se desvia do mal. Quando você dá bom testemunho de Jesus. Quando as pessoas que olham para você percebem que você realmente tem a presença de Deus, a sua alegria, a sua paz. Quando os seus comportamentos estão alinhados à vontade de Deus. Você agrada a Deus quando você procura ter comportamentos adequados para cada momento. Porque cada momento pede um tipo de comportamento, ou não. Sim ou não, igreja? Cada momento pede um tipo de comportamento. Até essa questão financeira, você tem que procurar ver. Você tem que procurar ver. Eu orientava uma pessoa,
Posso dar uma orientação financeira aqui, sim ou não? Se você, por exemplo, eu estava orientando uma pessoa hoje mesmo. Se você tem dívidas, não está legal financeiramente falando. Eu não vou perguntar quem não está legal financeiramente falando aqui, porque eu sei que ninguém vai levantar a mão mesmo e tal, que todo mundo está bem aberto. Amém, igreja? Recebe em nome de Jesus. E se não está, vai ficar, amém? Quem vai prosperar muito aqui, dá um glória a Deus aí. Amém, glória a Deus. Se você está com problema financeiro, a primeira coisa que você tem que fazer, qual é? Não gasta, não compra nada. Primeira coisa, não compra nada, não compra. Segunda coisa, pega uma folha de papel ou no computador, chama o seu marido ou sua esposa e tal, os dois, faz uma lista de todas as despesas, todas. Não, bispo, mas as dívidas são de coisas grandes. Meu irmão, faz de todas, grande, pequena, tudo. Onde está saindo? Tudo que sai, tudo. Energia, gás, tudo, faz tudo. Lanche, saída, tudo. Por que eu devo fazer isso? Primeiro, porque quando você só pensa, fica no abstrato, você se perde. Quando você escreve, você materializa diante de você. Então é mais fácil você detectar onde está o ralo. Ou aquilo que de repente hoje é supérfluo. Entende? É que você pode já começar a eliminar. Começa a ver. Dá uma olhada lá. Tem coisas que às vezes você pode diminuir, que você pode eliminar. Bicho, tocante às dívidas. Comece a honrar, de acordo com o que você puder, as mais importantes. Quais são as mais importantes? Aquelas que têm juros, aquelas que são com pessoas. Que pessoas vão bater na tua porta, te encher a paciência e podem até te ameaçar. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Essas são as mais importantes. Aí com o banco, tal, enfim, o banco às vezes dá um jeito, você vai segurando e às vezes lá na frente você até negocia e paga bem menos. Enfim, é só uma pequena orientação aqui que se você seguir, de repente já ajuda aí uma boa turma aqui. Claro que há casos e casos, mas faz isso que eu estou falando, essa questão da lista, e você vai perceber que existem coisas que você pode de repente diminuir ou eliminar. Amém? E ali pode ser um ralo que o valor que você recebe está indo embora. Aí não fica nada. Entendeu? E por que o senhor está falando isso para a gente? Porque você deve glorificar a Deus com a sua vida financeira também. E quando você é um consumidor compulsivo, quando você é um gastador ao extremo sem poder, você acha que você está glorificando a Deus? Não, não está. Ah, bispo, mas eu não consigo. Então ora a Deus, busca a Deus para Ele mudar você. Ou faça um tratamento psicológico, um acompanhamento para você mudar alguns padrões de comportamento que você tem em você. Que deve ser de ordem estritamente emocional. E você precisa mudar isso daí, controlar isso dentro de você em nome de Jesus. Agora, uma última coisa que eu quero mostrar para você nessa noite, ela é fundamental para a concretização, para complementar nossa mensagem aqui. Nós estamos falando de decidir cumprir o propósito. Sobretudo, o propósito de nós estarmos aqui. Por que estamos aqui? Para glorificar a Deus. Seja no trabalho, seja na família, seja como pai, seja como mãe, seja como marido, como esposa, como um trabalhador na sua empresa, no seu negócio, ou lá onde você serve, como pastor, como obreiro, seja o que for. Você foi chamado para glorificar a Deus. A pergunta é, nós temos glorificado a Deus? Nós temos cumprido o nosso propósito, temos andado de acordo com a vontade de Deus, ou nós estamos nos afastando dele? Jesus, lembra, o seu aspecto denunciava que ele estava indo para Jerusalém, para se entregar por nós, para cumprir o propósito. A pergunta é, nós estamos caminhando em que direção? Aí a Bíblia vai falar agora, que depois da ressurreição de Jesus, 2 discípulos, a Bíblia não fala o nome dos dois, fala o nome apenas de um, Cleopas, e vai aparecer aqui algo interessante que estava acontecendo no livro de Lucas. Coloca aí por gentileza, Lucas 24, se não me engano isso, 24 versículo 13, vamos ler juntos, igreja? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Qual o nome da aldeia? Emaús, que representa banhos quentes. Emaús representa o quê? Significa o quê?
banhos quentes ou águas quentes. Então, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, aproximadamente entre 10 ou 11 quilômetros de Jerusalém. Eles saíram de Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa. Jerusalém é o lugar onde o Espírito Santo desceria pela primeira vez. Esses 2 discípulos já tinham ido embora. Estavam na direção oposta do propósito. Compreende isso? Em nome de Jesus? Continuando. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, ou seja, a morte de Jesus e tal, aquela coisa toda que havia acontecido em Jerusalém. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, leia em voz alta, quem aparece agora? O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus se aproximou e ia andando do lado deles, conversando com eles. Continuando, diz, em voz alta, toda a igreja comigo. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Estavam como? Cegos, espiritualmente falando. Quem se distancia do propósito não enxerga o que Deus tem para ele. Dá para você entender os caras não enxergarem Jesus do lado deles? Eu não vou ler o restante, não vou explicar o restante, numa outra oportunidade eu faço, mas aqui está claro uma coisa. Quem se distancia do propósito de Deus para a sua vida, fica cego. Fica cego. Sem perceber, a pessoa fica cega espiritualmente. Jesus caminhava ao lado deles, e eles não percebiam que era Jesus, porque os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. A pergunta é, nós estamos caminhando em que direção? Na direção do propósito ou na direção oposta ao propósito que Deus nos chamou? Deus nos chamou para glorificarmos a Ele. Nós temos procurado fazer por onde? Ou temos procurado agradar mais as pessoas ou a nós mesmos e nem estamos aí para o que Deus nos chamou para fazermos? Quem somos nós? Que decisão nós estamos dispostos a tomar diante de Deus nessa noite? Eles deveriam estar em Jerusalém, juntamente com os outros discípulos, mas estavam indo embora pelo caminho de Emaús. Eu disse para você que Emaús significa o quê? Águas quentes, banhos quentes. Quem gosta de volta e meia tomar um banho quentinho aqui? Diga eu. O que acontece quando você toma um banho quentinho? Relaxa. 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 Água quente, relaxa. É por isso que a pessoa fica cega espiritualmente, porque ela relaxa. Eu já falei para você a história não, isso é algo que acontece realmente, do sapo fervido. Você quer matar o sapo na água? Se você pegar uma panela com um pouquinho d'água e ferver essa água, se você jogar o sapo ali dentro, na maneira que ele bate, ele sai de lá. Porque a água está fervendo, ele sente, sai de lá. Mas se você pegar o sapo, colocar ele na panela com água friazinha, põe o sapo ali, ele vai ficar paradinho na água. E você acende o fogo ali debaixo da panela direitinho, a água devagarzinho vai ficando o quê? Morna, quentinha. Aí o que acontece com o sapo? Ele dorme, sabia disso? Ele dorme porque ele relaxa. A água não para de aquecer, ferve, ele morre sem perceber. Tem cristãos assim na igreja. Estão morrendo sem perceber. Porque relaxaram. Porque estão andando pelo caminho de Emaús. Contrário ao caminho que deveriam estar andando. Em vez de estarem andando, marchando para Jerusalém, para Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, que Deus tem para nós, eles estão caminhando só para as coisas dessa vida, só para as coisas desse mundo. E sem perceber, estão ficando cegos, estão relaxando. Essa questão de relaxamento, pessoal, é importante, não simplesmente para a vida espiritual. Quantos não perderam seus casamentos ou estão perdendo porque relaxaram? Não preciso mais tratar meu marido tão bem, não preciso mais tratar minha esposa tão bem, não preciso mais, porque já estamos casados há bastante tempo, relaxou. Entende isso que eu estou dizendo?
Quantas pessoas não são mandadas embora do trabalho porque relaxaram? Quando entraram lá, colocavam toda a força, davam o máximo de si, o melhor, mas relaxaram. E daqui a pouco estão sendo mandados embora, não sabe por quê. Porque relaxou. A empresa estava indo bem, as coisas estavam acontecendo, clientes, enfim. Mas ela relaxa. Bem, a coisa está acontecendo, está indo de vento em popa. Não preciso mais me esforçar, pronto. Daqui a pouco desgringola tudo. Desgringola, entende? Não é isso. Pronto, relaxou. Perde. Que decisão nós estamos prontos a tomar? Eu e você. Decida cumprir o seu propósito. Há pessoas que o propósito de vida aqui, elas já encontraram. Mas elas ficam buscando outros. Como assim, bispo? Há mulheres, porque estão focadas na vida de outras, estão correndo atrás de sucesso financeiro, e elas nem precisam disso. Porque elas já têm um sucesso que é muito maior, porque ela é boa esposa e boa mãe, e cuida bem da sua família. Ela já encontrou o seu propósito de vida, mas ela fica se deixando levar pelas outras, e fica achando que não encontrou, está correndo atrás. Bicho, só é contra a mulher se tornar empresária, conquistar, nada contra. De repente é o seu propósito de vida. Amém? Você está entendendo isso? De repente é o seu propósito. E Deus vai te usar lá, como uma empresária, ou como uma funcionária, ou como quem faz alguma coisa para as pessoas, sem problema. Mas enquanto você não encontra talvez o seu propósito de vida aqui, viva esse propósito. Que propósito? Glorificar a Deus. Porque Deus nos criou para a sua glória. Nós temos glorificado a Ele. Os nossos comportamentos, nossas atitudes glorificam a Ele. E se você está aqui e diz assim, Bispo Gerson, eu entendi. E eu quero decidir nessa noite fazer como Jesus. Ele foi para Jerusalém. Estava decidido a cumprir o propósito, se entregar por nós. E eu estou aqui decidido também a me render a Cristo, a cumprir o propósito, a glorificar a Deus com a minha vida. Se você é essa pessoa, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus, por favor. Quem compreendeu? Dá um brado de vitória em nome de Jesus. Amém. Guarda tudo que você ouviu. Decidiu cumprir o propósito? Não se assuste se algumas coisas se levantarem contra você. Está dentro da normalidade. Amém? Fique em paz. Só procure ver se é porque você está agradando a Deus ou porque você está fazendo qualquer outra coisa. Lembre-se disso, que divisão pode acontecer até numa família. Porque você decidiu ser fiel a Deus e o outro não quer. E você ora por ele, em nome de Jesus. Amém? Simples. E lembre-se também disso. Quando você se distancia do propósito, você perde a visão. Você fica cego. Jesus pode estar do seu lado e você não enxergar. E Ele querendo entregar algo para você e você não vê. Porque você decidiu andar na direção oposta ao propósito dele para a nossa vida. Jesus decidiu entrar em Jerusalém. A respeito dessa entrada, nós vamos falar domingo agora, domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Coloca aqui por gentileza. Domingo agora é domingo de Ramos. Começa a Semana Santa. O que foi o domingo de Ramos? A próxima imagem, coloca aí, foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por que as pessoas ovacionavam Jesus? Tinham ramos em mãos, uns lançavam nos caminhos, outros acenavam, uma alegria danada. Por quê? Você vai entender nesse domingo. Dá-se início à semana mais importante para todo cristão. Quem puder e quiser, você não é obrigado a trazer um ramo domingo. Pode ser desse tamanho, pode ser maior. Bicho, vou trazer uma árvore inteira, fique à vontade. Você vai trazer um ramo se você quiser. O domingo de Ramos, vamos estar aqui adorando a Deus, glorificando a Deus, cantando, louvando. Em algum momento vou pedir para você
levantar o seu ramo. Ah, bispo, por que vamos fazer isso? Para você, pela fé, se transportar para aquele dia. Dá para você imaginar a alegria das pessoas, vendo Jesus entrando humildemente num jumentinho, entrando em Jerusalém? Que alegria das pessoas, que felicidade fazer parte. Como eu gostaria de fazer parte daquela turma que estava ali, com ramos nas mãos, vendo o Messias entrando em Jerusalém. Amém? Quem gostaria de ter tido essa oportunidade? Então domingo nós vamos pela fé nos transportar para aquele momento, e a gente está aqui adorando ao nosso Pai. E por que vamos adorar? Porque Ele entrou em Jerusalém pela última vez, para se entregar por nós, para dar vida pela gente. Aí começa então domingo, 9 horas da manhã e 7 da noite, você vê o melhor horário para você. Domingo de Ramos, chama alguém, convida alguém para estar aqui contigo, sério mesmo. Aí depois na sexta-feira santa, sexta-feira do triunfo, numa sexta-feira como essa, Jesus se entregou por nós na cruz. Vamos fazer 2 concentrações de fé aqui. Quem puder vir logo pela manhã, vem logo de manhã, 9 horas. Quem não puder, vem 7 da noite. O dia do triunfo. Por que dia do triunfo? Porque está escrito lá em Colossenses capítulo 2, verso 15, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus na cruz triunfou sobre tudo, para que nós tivéssemos triunfos também. Glória a Deus, igreja. O dia do triunfo. Aí depois, dia 20, que é a festa mais importante para todo cristão. Se você é uma pessoa que crê em Jesus, quem crê no sacrifício de Jesus na cruz aqui? Sério? E quem crê que ao terceiro dia Ele ressuscitou, dá um brado de vitória em nome de Jesus. Jesus ressuscitou. Ali foi confirmado que o plano de salvação deu certo. Amém? Porque Ele ressuscitou e Ele está vivo. Então domingo de Páscoa, você vai entender o que é Páscoa. O que é Páscoa? Coelho, chocolate e ovo. Não é isso? Oh, não. Mas não tem problema. Você comer ovo de chocolate, ovo de Páscoa, sem problema nenhum. Mas você vai entender o que é. O que é Páscoa? Qual o verdadeiro sentido da Páscoa? Como se comemora a Páscoa? E é a festa cristã mais importante, que Jesus participou e disse que deveríamos sempre participar. Então dia 20, chame alguém, sério mesmo, chame pessoas para estar aqui. Já começando domingo que vem, domingo de Ramos. Por que preguei essa mensagem hoje? Porque o aspecto de Jesus denunciava que Ele estava indo para Jerusalém, cumprir o seu propósito. Amém? Então, se você está disposto a cumprir o seu propósito, vamos estar juntos. Estamos hoje aqui, domingo, vamos estar juntos aqui no domingo de Ramos, adorando ao nosso Pai. Porque Ele entrou em Jerusalém por amor a nós. Se Ele quisesse, Ele não entrava. E pronto, acabou. E que se dane todo mundo. E vai para o inferno todo mundo. E Ele continuava no bem bom. Mas não, Ele veio para nos substituir na cruz. Amém, igreja? Feche seus olhos, Pai querido e amado.